Boa tarde a todos e todas. Vamos dar continuidade à nossa aula de Sociologia e eu vou falar um pouco mais sobre Marx, né? Vamos lá. Embora eu tenha trabalhado na última aula a questão de classes e estamentos, tanto em Weber quanto em Marx, um pouco da alienação, essa outra apresentação fala um pouco mais abrangente, não só da questão do trabalho, da teoria e outros conceitos que são trabalhados, que são geralmente solicitados, demandados no Enem, né? Então, eu não consigo abrir a tela inteira. Vamos ver, foi. Então, ano de nascimento e morte, Marx era alemão, mas não viveu a vida toda lá, até porque quando ele nasceu, a Alemanha não era Império Prussiano, não existia território da Alemanha, né? E ele viveu muito tempo, aqui tentando dar uma contextualizada, né? Ele viveu muito tempo fora, a maior parte da sua vida fora de onde nasceu, da sua origem. Passou muito tempo na França e depois na Inglaterra, né? Ele escreveu sobre o ambiente político, né, da metade do século XVIII, né, com o XVIII de Brumário, né, que havia, né, que tinha um ambiente político e social, né, efervescente e revolucionário. Lembrando aqui que revolucionário, né, pegando o termo, puxando bem para a concepção marxiana, né, revolução no sentido de ruptura, né? Havia muitas rupturas, né? O capitalismo ele não estava tão bem consolidado assim e os trabalhadores ou a classe operária reagia a cada investida da sua classe contrária, que era a burguesia, ou, em seus próprios termos, donos dos meios de produção, né? E no 18 do Brumário, ele cunha, né, ele vai contar sobre o que estava acontecendo na França de 1848 e a ascensão ao trono do sobrinho de Napoleão, né? Então você tem uma série de parcelas ou partidos ou grupos políticos que vão cada hora se interpondo no poder, né? Intercalando no poder. E uma disputa ali acirradíssima, né? E aí acaba ascendendo o sobrinho de Napoleão e ele cunha o termo a história acontece a primeira vez por tragédia, a segunda vez como farsa. Tragédia no sentido de acontecer o fato histórico e a farsa no sentido de tentar a cópia, né? Porque o sobrinho de Napoleão, ele tentou resgatar esta memória existente do tio para conseguir chegar ao trono. Tentando fazer um resumo aqui a grosso modo, para o vídeo não ficar muito comprido, né? E também tínhamos, nesse ambiente do século XIX, né? Se eu falei 18, me desculpem. Esse ambiente, você tinha ainda uma série de teorias que a gente enquadra como socialismo utópico. Neles estão enquadrados muito anarquistas, né? Anarquistas e também reformistas. Não existia uma teoria única, né, sobre o socialismo e sobre as modificações da sociedade, né? Por isso que se enquadra como socialismo utópico, né? Trabalhava muitas questões de agregação, afetivas, não fazia uma teoria científica para alcançar os meios de produção como se pretendeu Marx, né? E aí vem a questão da sua
perspectiva analítica. Ele não enquadra, ou ele não categoriza o indivíduo como os outros sociólogos, né? Ele categoriza como agente, como ator, né? Como aquele dotado de ação, de promover a transformação na sociedade, tá? Por isso que ele, de alguma forma, não adota essa categoria indivíduo, porque para ele indivíduo está muito ligada na percepção de Durkheim, né? Aquele mais que sofre a ação do que o que faz, né? Seu grande objeto de estudo, né, foi o modo de produção capitalista, embora ele tenha recorrido a outros modos de produção existentes na história para compreender o capitalismo, né? É uma riqueza aí que ele traz. Vou botar aqui mais para cima. As classes sociais, diferente, acho que eu falei isso bastante no outro vídeo, né, com Weber, né? Ele vai basear as classes sociais, ele vai falar classe mesmo, ele não vai falar de estamento, né? Ele vai falar de classe, né? Inclusive, a ideia de classe é que as pessoas tenham noção de quem elas são nessa estrutura social e como elas deveriam agir, né? Então, seria uma classe em si e para si, é um termo bem marxiano, né? Ou marxista, enfim, né? E essas classes representam as desigualdades sociais. Aqui eu acho que vocês já entenderam, quem tem os meios de produção é a burguesia, quem não tem é o proletariado, né? Que é a classe explorada. No capitalismo, há a força de trabalho, né? O trabalho que gera mais trabalho vira mercadoria, né? Ele adquire um valor de troca, né? Um valor de troca é diferente de um valor de uso. O dinheiro tem um valor de troca, ele serve para trocar por outras mercadorias. Esse é o único valor de uso que o dinheiro tem. As outras mercadorias têm um valor de uso e não de troca, né? Por isso que a mercadoria trabalho no capitalismo, ela é tão complexa, né? Peço desculpas, meu vizinho está treinando dia após dia nessa quarentena, o cavaquinho dele, então ao fundo temos uma música, né? Muito bem, a mais-valia que Marx fala, não confunda com lucro. Ela é produzida pelo trabalhador, é aquela parcela de trabalho produzida pelo trabalhador que não é remunerada e é apropriada pelos donos de meios de produção, tá? É a história das canetas. Caso se trabalhe numa fábrica produzindo caneta Bic e você produz 5 canetas Bics por dia, durante 22 dias, né? Aquelas 5 canetas Bics, num único dia paga o seu salário. Os outros 21 dias de caneta Bic produzida é o trabalho, a parcela produzida que o trabalhador produziu, que é apropriada, que não é remunerada, né? Só os 5 que vão pagar meu salário, ela é apropriada pelos donos de meios de produção, né? E aí nós temos a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A absoluta, ela está ligada com as jornadas de trabalho, né? Porque, de alguma maneira, ela está ligada com quanto se produz, né? Ou seja, vou produzir mais canetas Bics, vai me ser cada vez mais desapropriado o meu trabalho, o meu fruto do meu trabalho, né? No caso, canetas Bics. A mais-valia relativa, ela tem a ver com a implementação de novas tecnologias no processo produtivo, né? Que aí você vai, ao invés de termos centenas de trabalhadores numa fábrica produzindo um carro, nós vamos ter poucas dezenas, porque
instituiu-se, implementou-se novas tecnologias, né? Máquina, um maquinário faz com que, de alguma maneira, se precise de menos trabalhadores na produção. Ou, como Marx fala, menos trabalho vivo, que são pessoas, trabalhadores, operando a máquina, produzindo, e mais trabalho morto, que é expresso nesse maquinário, né? Grosso modo. Né? A alienação a gente já viu, mas vamos aqui trabalhar um pouquinho da alienação, mas também um pouquinho mais para frente da ideologia, né? Então, o trabalhador, ele perde a consciência, né? Ele não reconhece os produtos que são produzidos, que é o fruto, é o resultado do seu trabalho, né? Não é a história do Chaplin em tempos modernos. Não sei se vocês já viram o filme, né? Aquele trabalhador que fica ali apertando parafuso e ele não tem a menor ideia de que etapa do processo produtivo ele está cumprindo, nem que tipo de produto ele está produzindo, ou que tipo de mercadoria ele está produzindo. Isso o leva a uma loucura, né? Ele sai completamente enlouquecido da fábrica, querendo apertar, ver 2 botões no vestido de uma mulher e sai querendo apertar como se fosse parafuso. Então, leva a uma certa alienação, descolamento da consciência do trabalhador com a realidade, né? O trabalho não vai produzir satisfação de uma necessidade, mas o meio de satisfazer outras necessidades, que é ter salário. Tá bom? Aí tem a ver com a questão ideológica, né? Lembra que eu falei a alienação tem a ver com a questão ideológica? E aí a gente fica, trabalhador, é um inferno, tem transporte público, é um inferno, né? Muito horas e horas de jornada de trabalho, tem que voltar para casa, e tem que arrumar a casa, tem que lavar a louça, tem que fazer comida, cuidar das crianças, tudo isso. É muito bom ver uma novela para aliviar a mente. E é aí que a ideologia entra, né? A ideologia entra nesses produtos que, a princípio, não parecem produtos, como uma novela, um filme, livros e coisas similares, né? São produtos, né? Que nos leva a um mundo de fantasia ou a um mundo de sobreposição, sair dessa opressão, dessa pressão cotidiana que o trabalhador costuma vivenciar, né? Então, se você trabalhar muito, você um dia chega a ser um rico. Se você empreender, né, você vai ser um empresário. Se você, de alguma maneira, for disciplinado, você vai conseguir investir na bolsa. Seja um empresário de si mesmo. Essa onda de ser um empresário de si mesmo tem muito a ver em estabilizar a sociedade, ou seja, não gerar revoltas, né, não gerar rupturas, fazer com que o trabalhador se mantenha pacífico, né? Inclusive trabalhando a favor do sistema e adquirindo dívidas, e é um mecanismo de dominação, né? Porque você quer ser igual rico, você quer ser igual à classe burguesa, você quer ter dinheiro, você quer ter uma casa na praia, você quer ser igual a moça lá do modelo linda, com corpo lindo, com a roupa tal, com cabelo tal, e os moços e os rapazes a mesma história, entenderam? Né? Então, você tem esses mecanismos de dominação que não são necessariamente vistos, tá? Que não são, muitas das vezes, passíveis da gente identificar, eles são sutis. E aí eu indico um filme muito interessante, que é João Ninguém. Vocês jogam no Google, já vai aparecer, que mostra como esses mecanismos de dominação aparecem, né? Ou, por exemplo, eu passei na faculdade por mérito meu, não foi meu pai que pagou uma escola cara para a minha vida inteira, né? Que eu tive acesso às melhores escolas, conteúdos, culturas, filmes, teatros, cinemas, e aí eu consigo fazer uma boa prova, né? É mérito. Então, a classe dominante de uma sociedade vai produzir, para legitimar seu domínio, uma ideologia,
né? Essa ideologia, né, para manter a dominação e iludir a classe dominada, que são os trabalhadores, o proletariado, né? Que vão dizer muitas das vezes que todas as vidas importam. Se você estudar muito, você passa no vestibular. Se você trabalhar muito, você vira presidente do Itaú. As oportunidades são iguais para todo mundo, né? Essa lógica e esse discurso da meritocracia, ele está muito presente nessa ideologia. Inclusive, o Estado liberal, que é o Estado do capitalismo, ele é um produtor dessa ideologia, né? Ele não é um Estado que, de alguma maneira, quer desfazer ou minimizar ou suavizar as desigualdades, né? Ou a distribuição de renda. Então, a ideologia, no sentido marxista, é uma ilusão, uma mentira. Ela é criada pelas classes dominantes para assegurar que os dominados ficarão pacíficos, não façam protestos, não quebrem bancos, não vão à rua, não escrevam carta de repúdio, não queimem delegacias, como está se vendo nos Estados Unidos, não tirem status de escravizadores e negociantes, comerciantes escravistas, né? Isso diz muito sobre a cultura. Então, você tem uma cultura que domina. Isso é muito visível em filmes, principalmente hollywoodianos. Tem um teórico chamado Slavoj Zizek, se eu não me engano, ele é polonês, eu posso estar equivocada, eu acho que ele é polonês, eu sempre confundo a nacionalidade dele, que ele vai fazendo a análise da dominação, né, da ideologia presente nos filmes de Hollywood, é ótimo, e ele é super engraçado, muito bom ver, recomendo. E aí, para nós vermos como a classe trabalhadora ela está tão, de alguma forma, cooptada nesse sistema, né? A mercadoria, ela vira um fetiche. Eu quero ter um iPhone para eu ter status. Eu quero ter um carro para eu ser reconhecido como um homem passível de ter um relacionamento. Eu quero ser uma mulher que tem um corpo desta forma, porque eu expresso que tem dinheiro. E por aí vai, você coisifica o tempo inteiro produtos, felicidade, corpos e relações, né? Então, tudo vira mercadoria, amor vira mercadoria, afeto vira mercadoria, amizade vira mercadoria, né? Não existe mais só uma necessidade, né? Você cumpriu a necessidade, comprou ali suas coisas, resolveu o seu problema, a sua condição material de existir e precisa mais comprar para ser algo, né? Não, você é estimulado o tempo inteiro a comprar para ser. Não é à toa que num Estado liberal como o brasileiro, o nosso conceito de cidadania passa pelo direito de consumo, né? Aí, é um fenômeno inerente à produção capitalista. As mercadorias fetichizadas ocupam as relações de produção e ganham aparência de vida própria, né? Tudo é mercadoria, todas as relações, né? É o match, é o like no Tinder, no Happn, tudo isso vira uma mercadoria, né? Tanto que parece que estamos numa prateleira nessas redes, né, ou sites de relacionamento, né? Ele é um fenômeno histórico-social delimitado no tempo, né? Nesse espaço temporal, né? Dentro do capitalismo, porque antes não existia, né? Por mecanismos ideológicos que vão nos alienar. Então, a gente vai lá ver no Tinder o cara gatinho, mas a gente não vê que ele está tratando como um produto e nós estamos nos tratando como produto. Então, é uma relação mútua de mercadoria, de fetichização. Né? Toda a questão afeto, pessoa, subjetividade, gostos, prazeres, vivência, é reduzido a esse aspecto mercadoria, né?
Mais uma vez, podemos ver a desvalorização do mundo humano, né? Na relação direta da valorização do mundo das coisas. E aí eu sei que eu tinha falado sobre o materialismo histórico dialético e como o Marx ele vai dizer como as classes são estruturadas, né? Mas eu acho que esse desenho ele é muito bom para a gente entender melhor. Então, a infraestrutura seria o modo de produção, onde estão as forças produtivas e relações sociais de produção. Forças produtivas são as máquinas, são os mecanismos, né? É a força de trabalho. As relações sociais de produção nada mais é do que a relação entre burguesia e proletariado, classes antagônicas que se chocam com interesses antagônicos, porque a burguesia quer explorar cada vez mais a classe trabalhadora, se apropriando do seu trabalho, e a classe trabalhadora quer cada vez mais não ser explorada, não ter o fruto do seu trabalho apropriado. A superestrutura seria as instituições, o mundo político, jurídico, cultural, né? Um modo de ser, pensar e agir, ok? Bom, então nós temos uma questão de praxe. A praxe é a burguesia toma o poder, depois da burguesia tomando o poder, vem o socialismo, que seria a ditadura do proletariado, que seria o proletariado pegando os meios de produção, né? Tomando, ou esse estando tomado pelo Estado, é mais isso. E o comunismo seria a etapa final, que seria a ausência das classes, a ausência dos estados e todos os meios de produção socializados. E existiria uma distribuição equânime da riqueza, né? Claro, se você bota fim às classes sociais, você não tem mais desigualdades, todos recebem alguma coisa proporcional ao seu trabalho, a quantidade de trabalho e a complexidade deste trabalho, né? Era basicamente isso. Eu tentei ser rápida porque os últimos vídeos estavam muito alongados, estavam muito grandes. Espero poder ter contribuído com vocês. Qualquer coisa, nos encontramos no Facebook. Podem mandar dúvidas, perguntas, questionamentos, provocações. Estou à disposição. Grande abraço.